Capítulo 14. Meu marido não está interessado. O POD-R é a capacidade de não precisar ser agradável. Elizabeth Janeva alô, atendeu Leslie ansiosa. Oi, Leslie. Sou eu, Pat, respondeu a interlocutora. Leslie riu. Puxa vida, eu tive a intuição de que era você. Você virá almoçar conosco? Só que já comemos tudo o que havia. Espere um minuto, disse, e colocou o telefone em viva voz. Diga alô para Tracy Ekin. Oi, ouviu-se a voz de Pat. Que bom Tracy ter conseguido aparecer. Bom, agora vocês têm de me contar tudo o que estiveram conversando. Tracy se meteu na conversa. Gostaríamos que você estivesse aqui com a gente. Obrigada por você ter ligado. Na verdade, Kim e Leslie tiveram me contando o que aconteceu desde a última vez em que vocês estiveram juntas. Leslie e eu comentamos o que vocês andaram discutindo, sobre o tema dinheiro, finanças e investimentos, e eu quis saber mais. Esta é uma das razões para eu estar aqui. Foi uma excelente conversa e sentimos sua falta. Bem que eu queria estar aí, respondeu Pat. Há um monte de coisas acontecendo comigo e eu sei que teria sido bem melhor estar com vocês. Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova e prosseguiu. Discuti com meu marido uma parte de nossa conversa durante aquele almoço no Plaza. Bem, apenas o que dissemos sobre investimentos, e não aquelas coisas de nosso tempo de solteiras. Ele não se interessou muito e apenas disse, já ganhamos o bastante. Não acho que precisemos nos arriscar investindo. Nós estamos bem. Foi tudo o que consegui arrancar dele. E foi só isso que minha iniciativa rendeu. Se já é difícil começar alguma coisa nova quando seu principal sócio não está interessado, é muito mais ainda quando é ele quem ganha todo o dinheiro da família. Não sei como vou contornar essa situação. Estávamos caladas do lado de cada linha e eu pensei com meus botões. Está aí a pergunta que vale $1 milhão. O que fazer quando seu parceiro não está interessado em investir e você sim? Por onde começar? Você precisa do apoio dele. É claro que será muito mais fácil se ele apoiar. E como se chega a um acordo quanto aos valores que serão investidos? Na verdade, não se trata apenas de investimentos, trata-se de uma relação, e essa é toda uma outra área da psicose. Minha cabeça estava girando. Levantei os olhos e lá estavam Leslie e Tracy me encarando, como se dissessem, o que você vai dizer a ela? Diga alguma coisa. O que ela deve fazer? Eu não sabia o que dizer. Não tinha nenhuma experiência pessoal com situações daquele tipo. Meu caso foi exatamente o oposto. Eu tinha um companheiro que me incentivava constantemente a aprender e a investir cada vez mais. Mas, pensando bem, já conhecera uma série de mulheres que haviam feito a mesma pergunta e sabia que Pat não era a única. As primeiras palavras que me vieram à boca foram, Pat, não sei o que responder. Eu gostaria de ter uma solução mágica, mas acho que a resposta à sua pergunta é uma das mais complicadas que existem. Não se trata apenas de dinheiro, é evidente que se trata também da relação. Portanto, pensar no assunto e conversar com algumas pessoas, que depois conto a você o que descobri. Ok, 146 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova, seria ótimo, respondeu Pat. Muito obrigada. Conversamos ainda mais um pouco e depois resolvemos encerrar o encontro antes que começasse a hora do rush. Abraçamo-nos todas, inclusive Pat, por telefone, sem saber quando voltaríamos a nos encontrar, mas sabíamos que não perderíamos contato. Um problema dos mais comuns. A pergunta de Pat ficou-me na cabeça. O que você deverá fazer quando quiser começar a investir e seu companheiro não estiver interessado? Uma das características de personalidade das mulheres em relação a esse assunto é que a maioria considera cuidadosa e integralmente as pessoas à sua volta quando realiza mudanças ou toma grandes decisões relativas à vida. Principalmente quando se trata de homens.
Acho que é por isso que esta questão surge quase imediatamente para muitas mulheres que querem começar a investir. As mulheres tendem geralmente a incluir seus familiares nas decisões, ao passo que os homens tendem a adotar uma atitude mais competitiva e individualista. Uma de minhas amigas apresentou uma excelente analogia em relação a este assunto quando me perguntou: "Você já observou crianças brincando numa piscina? Se você pedir a um grupo de meninos que se alinhem na borda e pulem todos juntos, eles o farão, mas apenas depois de fazê-lo cada um por si, um tentando superar o outro. Jack tentará padanar mais água. Charlie se esforçará para pular mais longe e Pat dará o maior pulo de barriga. E Dani permanecerá o maior tempo embaixo d'água. Agora, peço mesmo a um grupo de meninas e veja só o que elas fazem. Todas se alinham educadamente, dão-se as mãos e pulam na água depois de contar até 3. Bom, não tenho nada contra a competitividade. Adoro competições. O que quero dizer é que as mulheres, em geral, tendem a levar em conta as emoções e os sentimentos das pessoas mais próximas, bem como o impacto que qualquer coisa terá sobre elas, muito mais que os homens. Meu marido não está interessado. 147 Campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 15. Segunda prova dessa forma, é natural que elas perguntem frequentemente: e se meu companheiro não estiver interessado em investir? Já ouvi essa pergunta vezes sem conta. E só para constar, os homens também a fazem. O que nunca ouvi foi uma resposta. Tenho a sorte de ter um sócio em Robert, que não só apoia meus investimentos, como também me incentiva, e age incentivo, a continuar aprendendo e enfrentando desafios cada vez maiores. Ele me incita constantemente a ir além de onde eu mesma acho que posso chegar. Sendo assim, não tenho nenhuma experiência pessoal relativa a este problema, embora saiba que muitas mulheres, bem como muitos homens, enfrentam tal situação. 4 possibilidades. Tanto quanto eu saiba, existem apenas 4 opções para a mulher que enfrenta este dilema. Ela pode: 1. Investir em conjunto com o companheiro. 2. Investir por conta própria, com o apoio do companheiro. 3. Investir por conta própria, sem o apoio do companheiro. 4. Não investir. Opção 1. Acho que esta é a opção ideal. Como diz o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma só. Investir exige uma série de talentos, desde encontrar o investimento e negociar as condições até estudar os parágrafos em letra miúda. Os casais que trabalham em equipe descobrem frequentemente talentos que nunca desconfiaram ter e incluem esses talentos na estratégia de investimentos. Além disso, descobrem que têm, dali em diante, muito a conversar, porque estarão aprendendo em conjunto. Os 2 pais são a tomar decisões em conjunto, estudam e aprendem juntos e passam muito mais tempo na companhia um do outro. Na maioria dos casos, isso é excelente para a relação, bem como para o sucessor dos investimentos. 148 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova. Como disse Jasmine, uma mulher que me escreveu: tanto eu quanto meu marido achamos que existem coisas melhores na vida do que trabalhar como escravos em nossos empregos altamente estressantes. Começamos por ler livros juntos, o que fez uma enorme diferença, porque nosso contexto, o quadro geral, foi se expandindo simultaneamente. Ler os livros, discutir o conteúdo e examinar novas ideias acabaram se tornando atividades divertidas que podemos praticar juntos e assim decidir como iremos dividir as principais tarefas relativas a nossos investimentos em imóveis. Como mulher, gosto de saber que tenho uma estrutura de apoio, não que eu precise muito, mas gosto de saber que ela está a meu alcance. Opção 2. Esta é a segunda melhor opção. Se puder contar com o apoio de seu companheiro, você não terá de lutar contra a maré. Ele estará a seu lado e, imagino eu, vai querer que você se saia bem. Já conversei com muitas investidoras que começaram assim. O marido disse: vá em frente. Eu apoio você, mesmo sem participar ativamente. O que acontece com frequência, depois que você inicia o processo e principalmente depois que ele vê o dinheiro entrando, é que passa a ser difícil ignorar a coisa.
Em vez de continuar sendo um observador passivo, o interesse do marido é despertado e ele se torna cada vez mais envolvido. Como disse uma mulher que assistia a uma de minhas palestras, quando perguntei quantas das mulheres presentes haviam conseguido convencer seus maridos a investir, foi só mostrar o dinheiro a ele. Segue-se um excelente exemplo inverso, um cavalheiro cuja mulher não estava interessada. Incluo esta história porque às vezes acho que nós, mulheres, não percebemos o quanto nossos companheiros querem que participemos mais da vida do casal. Comecei por conta própria, como simples observador. Eu trabalhava o dia todo, às vezes em 2 empregos, chegava em casa à tarde, comia. Meu marido não está interessado. 149 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15. Segunda prova alguma coisa e mergulhava na busca de meu primeiro imóvel que proporcionasse fluxo de caixa. Depois de ouvir uma infinidade de nãos, finalmente consegui o sim de um vendedor e fechei negócio com um imóvel que passou a gerar um fluxo de caixa de $350 mensais. Acredite você ou não, quis desistir 1000 vezes nessa primeira tentativa, mas o puro entusiasmo e a determinação me obrigaram a continuar. Uma de minhas maiores motivações era conseguir que minha mulher tomasse parte no empreendimento. As coisas continuaram iguais durante 1 ano. Eu chegava em casa depois do trabalho e depois trabalhava metade do serão na administração de meus imóveis. Teria certamente sido mais fácil se minha mulher me ajudasse, mas não quis incomodá-la em relação a isso. Em algum momento ao longo do caminho, ela começou a ficar entusiasmada. Ela percebeu minha dedicação, meu sacrifício e minha fé nessa forma de investir. E percebeu também o dinheiro que entrava. É meio confuso criar 2 filhos e gerenciar mais de 40 imóveis lidando com tudo que vem junto. Quanto a isso, minha mulher é fenomenal. Estou muito orgulhoso do que ela conseguiu. Foi um caminho de desenvolvimento pessoal para nós dois. Percebemos a necessidade de aprender e crescer constantemente. Eu nunca teria imaginado que a nossa relação pudesse ser tão surpreendente. Não há nada melhor que o fato de estarmos unidos, realmente unidos. Opção 3. Esta não é uma situação confortável. Você estará não só entrando num mundo totalmente novo, como também não contará com o apoio da pessoa mais importante de sua vida. Sendo assim, não vou fingir que será fácil, porque de fato não será. Com o passar do tempo, entretanto, como aconteceu com o cavaleiro acima citado, seu companheiro poderá dar meia volta e tornar-se seu grande incentivador, depois que você conseguir alguns sucessos, só e resultados viáveis. São as mulheres que se encontram nesta C-150 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova atuação, e talvez sejam muitas, que mais do que nunca irão precisar do apoio de outras pessoas a seu redor, principalmente de outros investidores. É em situações como esta que um grupo de investimentos formado por mulheres pode ter um valor incalculável. Se esta for sua situação, cerque-se de pessoas que tenham objetivos e ambições semelhantes aos seus. Opção 4. Detesto até mesmo incluir esta alternativa como uma opção, mas, na verdade, é o que muitas mulheres fazem, não investem. Como me disse uma mulher, uma vez que meu marido não concordou, receio que seria arriscado demais para nosso casamento. Fico na esperança de que ele mude de ideia. Infelizmente, não há nenhuma solução rápida ou resposta fácil para conseguir que um marido ou companheiro recalcitrante abrace a ideia. Não obstante, a boa novidade é que as mulheres estão conseguindo isso no mundo todo. Como conseguir que seu marido-companheiro compre a ideia? Perguntando por aí como você conseguiu interessar seu cônjuge na ideia de investir, já que ele não estava interessado, acabei conhecendo algumas abordagens tanto criativas quanto práticas adotadas pelas pessoas. Seguem-se algumas. Megan tinha certeza de que queria entrar no jogo dos investimentos. Estivera remoendo a ideia durante 2 anos e agora havia chegado a hora de ela se mexer. Sentou-se frente a frente com seu marido, Jeff, explicou o que queria fazer e disse que gostaria que ele participasse. Jeff respondeu, não tenho tempo para isso.
Meu trabalho consome todo o meu tempo. Mas parece ser muito importante para você. Dessa forma, vá em frente. Só me mantém informado sobre o que você estiver fazendo. Meu marido não está interessado. 151 campos, em mulher rica. 1207, capítulo 15. Segunda prova, ela ficou decepcionada com o aspecto de ele não partilhar seu entusiasmo, mas o fato de ele pelo menos querer saber o que ela fazia serviu de consolação. Megan se interessava por imóveis para locação. Depois de pesquisar diferentes áreas e aprender algo sobre o mercado durante 4 meses, ela encontrou exatamente o tipo de casa de aluguel que estava à procura. Enquanto observava a casa de dentro do carro, ela teve uma ideia de como poderia interessar o marido na primeira propriedade para locação do casal. No domingo seguinte, ela sugeriu tomar o café da manhã num restaurante que me disseram ser muito bom. O tal restaurante ficava convenientemente a 6 quarteirões da casa na qual ela estava interessada. Jeff era projetista gráfico e, por sinal, um projetista muito criativo. Dessa forma, ela parou o carro na frente da casa e perguntou: Jeff, o que você faria para melhorar essa casa se ela fosse sua? Jeff respondeu: primeiro, eu limparia o terreno. O caminho de entrada poderia ser de lajotas com grama entre elas. Alguns toldos modernos e uma pintura em cor mais cálida dariam um ar mais acolhedor à casa. E eu trocaria a porta da frente. Você quer fazer isso junto comigo, Brin, com Mega? Do que você está falando? Perguntou ele. Em seguida, a ficha caiu e ele disse: esta casa que você quer comprar, não é? Naquele dia, Megan e Jeff se tornaram investidores imobiliários. Megan descobrira inteligentemente como despertar o interesse de Jeff, colocando em jogo o talento dele. Enquanto ela ficou falando sobre números e as conversas que tivera com corretores, Jeff não deu a mínima bola. Mas, quando olhou a propriedade através dos olhos de um artista, ele adquiriu um interesse pessoal no projeto. 152 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15. Segundo a PROVA, acredito que as duas questões mais controvertidas do mundo sejam relacionamentos e dinheiro. Assim, pode acontecer qualquer coisa quando se misturam as duas. Não é nenhuma surpresa que a principal causa das brigas de casais, hoje em dia, seja: será que você consegue adivinhar? Dinheiro, claro. Quando contei essa história a outra mulher cujo marido também não se interessava, ela disse: essa foi genial. Meu marido adora jardinagem e vive falando como poderia melhorar os jardins da vizinhança. Bom, agora ele poderá fazer isso. Lea adotou uma abordagem meio malandra. Quando meu pai me deu um exemplar de Aposentado Jovem e Rico, devorei o livro. Era exatamente o que eu queria, financeiramente livre. Tentei dia após dia convencer meu marido a lê-lo, mas ele não é de ler muito, aquilo não fazia sentido para ele. Mencionei o problema a um amigo. Sabendo que iríamos enfrentar uma viagem de 6 horas de carro, no fim de semana, ele me emprestou seu CD de Pai Rico, Pai Pobre. Preso comigo no carro durante 6 horas e sendo do tipo que aprende mais ouvindo, ele não teve outra escolha senão escutar. Aí aconteceu algo surpreendente, um milagre. Tudo se encaixou de repente. Conversamos muito durante o resto da viagem, sobre todas aquelas ideias e como elas poderiam mudar nossas vidas. Já começamos a investir e acabamos de comprar uma propriedade. André adotou medidas radicais. Meu marido era um grande investidor em ações na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia. Em 1998, um ano depois da crise financeira asiática, ele ficou sem trabalho e nós perdemos metade do que tínhamos no mercado de ações. Nota da revisora técnica. Uma pessoa só obtém lucro ou prejuízo com ações quando decide vendê-las ao preço que o mercado paga naquele momento. Enquanto não vender, não há perda ou lucro. Quando se diz que perdemos 50%, por exemplo, significa que ao decidirmos vender, o mercado estava pagando menos 50% do preço da aquisição da ação. Meu marido não está interessado. 153 campos, em Mulher Rica, 1207.
Capítulo 15. Segunda prova, voltamos para os Estados Unidos. Meu marido foi novamente trabalhar no ramo de serviços financeiros e aplicou, mais uma vez, tudo o que havia sobrado no mercado de ações. Eu iniciei uma pequena empresa em nossa casa. Em 2000, nossa carteira de ações havia se valorizado em 60% e eu insisti para que ele vendesse, mas é claro que ele não prestou atenção à sua querida esposa, afirmando que nossa vantagem estava no longo prazo. Sendo eu uma boa esposa que deixa o marido capitanear o navio, não insisti mais. 2 semanas depois, o mercado veio abaixo. Tudo o que tínhamos desapareceu quase completamente. Aí aconteceu o 11 de setembro de 2001 e acabou-se todo o nosso gás. Estávamos com uma grande hipoteca, não nos restava um centavo sequer e não tínhamos quaisquer opções. Creio que você conseguia imaginar a tensão e o ressentimento que invadiram nossa casa. Não era nada saudável para nossos filhos, muito menos para nós. Finalmente, encarei meus sentimentos de medo, raiva e ressentimento. Como tantas mulheres, eu abdicara de qualquer poder em favor de meu marido, porque ele era o principal provedor. Pedi então a ele que me ouvisse pelo menos uma vez na vida e me tratasse como igual sob todos os aspectos da vida, inclusive o financeiro. Pedi que ele não ficasse na defensiva ou irritado a cada vez que discutíamos sobre dinheiro. Pedi que trabalhássemos juntos, como uma equipe, e que ele parasse de contestar e ridicularizar minhas ideias. Dei-lhe um ultimato: ou ele vinha à mesa como meu parceiro e trabalhávamos juntos para sair daquela confusão financeira, ou ríamos a seguir caminhos separados. Arrisquei-me muito, sabendo perfeitamente quais seriam as consequências de uma separação, especialmente para nossos filhos. Ainda bem que minha jogada deu certo. Éramos finalmente uma equipe trabalhando em conjunto pelo bem da família. Deixei de ser a querida esposa e me transformei numa parceira válida daquele casamento. Hoje, já demos a volta por cima. Mais 2 anos e estaremos fora dessa corrida de ratos e financeiramente livres. 154 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15. Segunda prova. Sei que não é fácil alcançar a liberdade financeira quando seu marido não está do seu lado, e espero sinceramente que não seja necessário ameaçá-lo com o divórcio para que ele acorde. Mais uma coisa: ao sondar a opinião de muita gente sobre esta questão, constatei 2 sugestões sensatas que apareceram repetidamente. A primeira foi incluir seu cônjuge ou companheiro no processo sempre que houver possibilidade. Qualquer que seja o investimento que você escolher, envolva delicadamente seu companheiro no que estiver aprendendo e fazendo. No começo, esse envolvimento pode ser apenas chamar a atenção dele para uma matéria jornalística ou para uma palestra a que você tenha assistido e comentar as tendências do mercado. Muita gente me disse que teve sucesso em despertar a atenção do parceiro ao incluí-lo, e não o excluindo do processo. Mais comunicação, e não menos, foi a chave do sucesso para muitos casais. A segunda recomendação é que as mulheres deem o primeiro passo, tomando a iniciativa. Uma mulher me disse: eu sabia que cabia a mim começar as coisas. Tinha certeza de que meu marido mudaria de ideia e, de fato, ele mudou. Ele viu o quanto eu era dedicada e entusiasmada e isso lhe chamou a atenção. E, quando ele viu o dinheiro, estava fisgado. Sua relação no que se refere ao dinheiro. Todas essas histórias levantam uma questão importante, que eu acho que todo casal deve abordar: qual é a qualidade de sua relação no que se refere ao dinheiro? Em outras palavras, vocês discutem francamente sua situação financeira? É sempre a mesma pessoa que geralmente toma as decisões financeiras? Ou vocês discutem as coisas e tomam decisões em conjunto? O meu marido não está interessado. 155 Campos, em Mulher Rica, 1207. Capítulo 15. Segunda prova. Dinheiro é uma questão que vocês raramente discutem, se é que chegam a discutir? A razão dessas perguntas é que acredito que as 2 questões mais controvertidas do mundo são relacionamentos e dinheiro. Assim, pode acontecer qualquer coisa quando se misturam as 2. Não é nenhuma surpresa que a principal causa das brigas de casais, hoje em dia, será que você consegue adivinhar?
Dinheiro, claro. Você quer ser rica? Pouco depois de começarmos a namorar, Robert me fez a seguinte pergunta: você vê alguma coisa errada em ser muito rica? Pensei comigo, mas que pergunta mais estranha. Quem veria algo de errado nisso? E respondi, para mim, não há nada de errado em ser rico. Por que você pergunta? Por que você ficaria surpresa se soubesse quantas mulheres acabam conhecendo que acham horroroso alguém se concentrar em ganhar muito dinheiro? Talvez elas considerem superficial quem tem como objetivo ficar rico. Há muita gente por aí que acha que dinheiro é um assunto que não deve ser francamente discutido. Fico surpreso com o fato de ser tabu falar sobre dinheiro, uma coisa que todo mundo usa diariamente, ano após ano. Nunca entendi isso. Como dizia meu pai rico, o dinheiro talvez não seja a coisa mais importante de sua vida, mas ele afeta tudo que é importante. E não preciso dizer que ele tinha razão. O dinheiro afeta o nível de atendimento à saúde que você recebe, a educação, a alimentação e a moradia sua e dos seus filhos, etc. Eu pretendo ser muito rico e, nesse sentido, quero saber o que você pensa a respeito. Foi por isso que fiz a pergunta. Então, conversamos longamente sobre o assunto e contamos um ao outro que estilo de vida queríamos levar. Discutimos se o dinheiro era ou não um assunto comentado em nossas famílias. O que cada um aprende acerca do dinheiro na infância. Você transporta frequentemente para seus relacionamentos adultos o comportamento de sua família em relação ao dinheiro. O que o dinheiro representava para mim e para ele, 156 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova foi um diálogo fascinante, um diálogo que eu nunca mantivera com ninguém antes. Eu nunca havia pensado antes em muitas coisas que discutimos. Foi muito esclarecedor e sincero, e, evidentemente, deixou-me, minha cabeça cheia de perguntas. O importante foi que cada um ficou sabendo o que o outro pensava sobre o assunto dinheiro e o diálogo também nos deu autorização para falar francamente acerca de tudo que se relaciona ao tema. Levantou seu véu misterioso que frequentemente encobre o assunto. Como conversar sobre dinheiro se o dinheiro for uma coisa sobre a qual você conversa franca e abertamente? Talvez você queira marcar uma data especial com seu companheiro e iniciar o diálogo. Seguem-se algumas perguntas que vocês dois poderão fazer para começar. O que seus pais disseram sobre o assunto dinheiro? Você pensava de forma diferente de seus pais. O que o dinheiro representa para você? Qual é a imagem geral que você tem das pessoas ricas? O que você entende por muito rico? Muita gente não se sente à vontade para conversar sobre dinheiro, por uma ou outra razão. Portanto, se você encontrar certa resistência média da parte de seu companheiro, assim que tocar no assunto, vá com calma e delicadeza. Não será muito diferente de trazer à baila qualquer assunto que talvez seja incômodo. Você deverá simplesmente abordar a questão sob vários ângulos, até encontrar aquele que se traduzirá numa reação. Descobri que, depois que se entreabre uma porta, o resto evolui muito naturalmente. Meu marido não está interessado. 157 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova. Voltando a Pet, liguei para Pet, querendo retomar a conversa que ficará interrompida durante aquele telefonema. Conversamos sobre a maneira como ela e o marido lidavam com o dinheiro no âmbito conjugal. Não fiquei muito surpresa ao descobrir que o assunto raramente era mencionado. Ele ganhava o dinheiro e ela pagava as contas. E quase não passava disso. Eles conversavam sobre os gastos mais consideráveis, como a manutenção da casa, a compra de um novo carro e as férias anuais. Todos os investimentos eram realizados pelo marido e limitavam-se a alguns fundos de investimentos e, ocasionalmente, a compra de algumas ações recomendadas pelo corretor do casal. Fora isso, o assunto dinheiro praticamente não era mencionado na casa de Pet. Este talvez seja meu melhor momento como jornalista, declarou Pet. Conseguir que meu marido baixe a guarda e fale francamente sobre dinheiro. Terei de usar luvas de pelica, mas será um bom ponto de partida.
Contei a Pat as histórias de algumas investidoras que haviam começado exatamente como ela pretendia começar. Ela ficou calada enquanto eu falava e eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Obrigada por me dar essa ajuda, disse ela por fim. As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. E devo dizer que é muito bom saber que existem outras mulheres na mesma situação que eu e que elas começaram a agir e fizeram algo a respeito. Eu estava começando a me sentir uma prisioneira, mas agora consigo enxergar algumas alternativas. Minha maior preocupação era que isso pudesse causar um grave abalo em meu casamento. Mas, se essas mulheres dizem que a coisa é viável, então deve haver mais de uma solução. Vejo que poderei assumir o controle agora, em vez de esperar que meu marido mude de ideia. Meu cenário ideal seria aquele no qual meu marido participasse de tudo, pois acredito que isso nos forneceria um objetivo em comum e fortaleceria nosso casamento. E, se ele optar pelo contrário, não vou deixar que isso me detenha. Manterei você informada, à medida que as coisas forem acontecendo. 158 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova. O tom da voz de Pat era puro entusiasmo. Desejo a você toda a sorte do mundo, disse-lhe. Conheço você, Pat, e sei que, depois que resolveu uma coisa, geralmente a consegue. Até outro dia. Quando desligamos, veio-me à cabeça um pensamento fugaz. Eu não estava mais preocupada com Pat. Era em relação ao marido que me sentia um pouco apreensiva. A vida daquele homem estava prestes a mudar. Meu marido não está interessado. 159 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 15, segunda prova.